Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos à prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por iniciado, né, mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, os dois lados da vida, graças a Deus, né? O papo de domingo de hoje fala sobre a segunda morte, né? A primeira morte seria do corpo físico e a segunda morte é quando tem um desencarne, porque aí as pessoas fazem confusão. Então, quando a pessoa morre, tem pessoas que falam, o espírito desencarnou. A gente não pode afirmar que esse espírito realmente desencarnou, né? Porque só tem o desencarne quando a gente está liberto, né, desse pensamento material. Não está mais ligado à matéria, né? Aí você tem o desencarne. Vamos pegar um exemplo. Aí você tem a segunda morte. Vou pegar um exemplo. Jesus, quando foi para o mundo espiritual, ele, em questão de minutos, teve sua consciência e começou a trabalhar como espírito. Então, ele teve o desencarne. Judas, quando chegou ao mundo espiritual, ele demorou um grande tempo para ter a sua consciência. Então, ele não teve desencarne. Ele estava, a segunda morte não dele, porque foi um grande tempo perturbado, né? E tem uma história de um espírito também, né, que ele era tão materialista que ele ficou preso, né, 180 anos na decomposição do corpo dele físico. Então, ele sofreu 180 anos, só depois de 180 anos que ele teve o desencarne, que ele teve a segunda morte. Então, a segunda morte é o desencarne, mas quando há a separação, né, de não pensar mais na matéria, né? E aí tem a segunda morte, nesse contexto, né? Por isso que a cremação tem dois fatos interessantes. A doutrina espírita, ela fala que a cremação ela pode ser feita 72 horas após o espírito romper ou ser desligado o cordão de prata dele do corpo, que aí ele vai para o mundo espírito, vai para o mundo espiritual, né? Por quê? Porque o duplo etérico, ele ainda vive 72 horas depois que o espírito fez o desligamento, né, do cordão de prata do corpo. Então, essas 72 horas, né, se foi feito antes, o espírito vai sentir a cremação. Por isso que recomendo 72 horas. Porém, a humanidade, na sua maioria, ela não é tão evoluída. Ela ainda é materialista, preso à matéria. Então, independente se ela vai fazer antes das 72 horas ou depois das 72 horas, ela vai sentir, porque ela está presa à matéria. Ela não vai fazer, a maioria dos espíritos não vão fazer a segunda morte de imediato, né? Então é esse que é o problema em relação à cremação. Não, na minha opinião, ninguém deveria fazer, né? Então a segunda morte é isso. É quando realmente tem um desencarne e o espírito não está mais ligado à matéria, né? Então era essa informação que eu teria que trazer. No próximo papo de domingo, vamos falar da diferença da evolução e do mérito. Só para a gente entender rapidamente o seguinte: todos nós que estamos aqui encarnados, né, passando por prova, expiação, né, ou até mesmo missão, nós estamos aqui para evoluir.
Então, exemplo, uma pessoa que tem uma prova, quer passar por necessidade, ela passa, ela evoluiu, né? Porque ela pagou o que ela devia, né? Uma pessoa que tem um problema de saúde, ela passa por uma expiação, ela pagou o que ela devia, né? Então ela evoluiu. Os méritos são aquilo que ela faz além disso. Então, uma pessoa que tem um câncer, é um exemplo, né? A prova dela é passar por um câncer, por uma expiação. Porém, essa pessoa, ela passou, está passando lá, né, tendo o seu problema de saúde, mas ela praticou caridade, praticou a espiritualidade bastante. O que ela praticou da espiritualidade, fazendo caridade, benevolência, né? Se ela não poderia fazer caridade material, mas ela fazia caridade moral através das preces, ela vai receber méritos, independente do seu processo evolutivo. Ela vai receber méritos. Esses méritos que às vezes pode ajudar ela na cura do câncer. Por isso que a gente fala assim, uma pessoa com câncer ficou curada, nem os médicos achavam que ela ia ficar curada, ela ficou curada. Então, são esses méritos que ela teve. Então, essa é a diferença. Aí, a maioria da população humana, dos humanos, eles preferem só passar nesse processo evolutivo e aí adquire mais débitos, porque usa o livre-arbítrio errado e tem poucos méritos. Aqueles que praticam menos a espiritualidade têm poucos méritos. Eles podem evoluir só naquilo que ele está pagando, mas mérito eles não vão ter bastante. Então, quem vem aqui, evolui, paga o que tem que pagar e trabalha a sua espiritualidade, está ganhando méritos. Então, quanto mais nós praticarmos espiritualidade, mais méritos nós temos. Então, as pessoas que têm depressão, ansiedade e outras coisas, eles têm que praticar a espiritualidade para ganhar mais méritos. O que acontece? Quando a gente trabalha a caridade, a gente puxa as outras virtudes. E a outra virtude também, depois da caridade e benevolência, nós ganhamos 2 méritos. Por quê? Na benevolência nós trabalhamos a caridade moral e a caridade material. Então, exemplo, quando eu estou no meio da rua, né, e uma pessoa me pede uma ajuda, fala assim, olha, eu não quero dinheiro não, você pode comprar 1 quilo de arroz, sei lá. Eu dou atenção para essa pessoa, vou lá no mercado, compro as coisas lá que eu acho que eu deveria comprar para ela, e depois começo a dialogar com ela, eu estou fazendo a benevolência. Por quê? Eu fiz a caridade material, fui lá no mercado, comprei o produto que ela estava precisando, depois eu dei atenção para ela, né? Minha caridade moral. Então, é nesse contexto que a gente tem que trabalhar a espiritualidade para ganhar méritos também. Então, a evolução é uma coisa, é óbvio que quando eu trabalho a minha espiritualidade, eu estou evoluindo também. Mas não é nesse sentido que eu estou colocando. Eu estou falando no contexto de só evolução, de você vir aqui resgatar, ponto. E trabalhar a espiritualidade é ganhar méritos, ganhar bônus, né? Para não ter mais débito. E esses bônus, que são esses méritos, vão abater nos meus débitos, né? Então é isso aí. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o texto, sobre a Papo de Domingo de hoje. Eu passo para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um Papo de Domingo, né? E o objetivo desse Papo de Domingo foi atingido, ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais esse Papo de Domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.